Vamos falar agora, pessoal, sobre pneumotórax, né? Então, o pneumotórax é caracterizado pela entrada de ar no espaço pleural. Vocês bem lembram da fisiologia que o espaço pleural tem uma pressão negativa ali, né? Que permite, conforme a parede do tórax se expande, que o pulmão expanda de maneira conjunta, permitindo então a passagem do ar atmosférico para dentro dos alvéolos e a ocorrência da hematose. Então, quando entra ar no espaço pleural, perde-se a pressão negativa e o pulmão entra em colapso, ele não consegue mais expandir de forma apropriada. A forma mais frequente do pneumotórax é o traumático, tá? Normalmente, novamente relacionado a acidente automobilístico, mas também não raro relacionado a ferida por mordedura. E neste contexto ele pode ser aberto ou fechado. Então, o pneumotórax traumático ele pode ser do tipo aberto, quando existe uma comunicação do espaço pleural com o meio ambiente, com a atmosfera, né? Então, por exemplo, uma ferida por mordedura, onde você tem então ali um defeito, uma solução de continuidade que comunica o espaço pleural com o meio externo, tá bom? E o pneumotórax fechado, traumático, é aquele onde houve o trauma e houve uma ruptura do parênquima pulmonar, permitindo então que o ar entre pela via respiratória convencional, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e escape para dentro do espaço pleural, causando então o que chamamos de pneumotórax fechado. Então essa é a diferença entre o aberto e o fechado. E eventualmente a gente pode ter um quadro de pneumotórax espontâneo, tá? Não é muito comum, é mais raro e normalmente ele se deve a bolhas ou blebs. Blebs são estruturas, né, acúmulos de ar, de gás, abaixo da pleura, né? Então subpleural, enquanto a bolha normalmente ocorre no parênquima pulmonar. Mas enfim, pensa tudo como uma bolha, tá? Vai ficar bem claro na mente de vocês. E quando há ruptura desta área, há o escape de ar para dentro do espaço pleural e acaba acontecendo então o pneumotórax espontâneo. Isso em pequenos animais é mais raro, mas eventualmente a gente se depara com algum caso. Em ser humano, isto é relativamente comum. Quais os sinais clínicos de pneumotórax? Dispneia aguda, pós-trauma, né? Normalmente podem haver outras evidências do traumatismo, como sangramentos, fratura de costela, né? Se houve um trauma torácico importante, outras anormalidades podem acontecer decorrentes, então, de politraumatismo. O padrão respiratório é muito semelhante ao que a gente viu na hernia diafragmática, é uma pneumopatia restritiva, né? Então, como você não consegue expandir o pulmão apropriadamente, normalmente há uma taquipneia com respiração curta, mais restritiva, e é comum que esse paciente encontre-se cianótico com grave distrição respiratória. O exame radiográfico é a base do diagnóstico do pneumotórax, tá? Normalmente o diagnóstico é feito por exame radiográfico, e o exame radiográfico mostra pulmões colapsados, ausência de marcas pulmonares na periferia, então as marcas de pulmão, né, os vasos pulmonares que a gente enxerga na periferia do tórax estão ausentes. Uma imagem muito clássica é a elevação do coração em relação ao externo na projeção lateral, vou mostrar isso para vocês no exame radiográfico, e as bordas pulmonares retraídas tornam-se visíveis. Eu vou mostrar todas essas alterações do exame radiográfico para vocês e vocês vão entender direitinho cada uma delas, tá? Tratamento do pneumotórax. Essa parte é muito importante, prestem muita atenção. Como abordagem inicial, chegou um animal com pneumotórax na tua clínica, né? Se for um pneumotórax aberto, evidentemente que você vai precisar mais hora, menos hora de correção desse defeito. Mas vamos lá. Primeira abordagem, oxigênio e toracocentese. Então você vai drenar o ar de dentro do espaço pleural. Você vai drenar dos dois lados, tá? Utilizando normalmente então um scalp, uma torneira de 3 vias e uma seringa de 20 ml. Então você drena até que se reestabeleça novamente a pressão negativa. Então essa é a conduta inicial de tratamento. Se o animal recidivar, você pode fazer uma toracocentese, uma nova toracocentese. Se as recidivas forem muito intensas, ou seja, você drena, daqui a pouco ele já está dispneico de novo, drena, está dispneico, 3, 4, 5 vezes por dia, então provavelmente esse paciente vai precisar de um dreno torácico.
Tá? O dreno permite, então, após ser colocado, uma mangueira que fica dentro do tórax, conectada a uma válvula de 3 vias e uma seringa, então, que você pode aspirar o conteúdo gasoso de dentro do tórax a hora que você quiser. Tá? E aí você dá tempo para o pulmão poder cicatrizar. Tá? Então, nesse contexto, o dreno é bem interessante. Então, a indicação do dreno é quando você tem repetição do pneumotórax a despeito das toracocenteses. Normalmente 4, 5 repetições por dia, então o quadro não melhora apenas com a toracocentese. O uso de analgésicos é absolutamente fundamental. Esse animal tem muita dor pelo trauma que ele sofreu, pelo desenvolvimento do pneumotórax. Então analgésicos do tipo anti-inflamatório e analgésicos opioides são necessários para diminuir a dor e, consequentemente, também minimizar a taquipneia nesse paciente, tá? Então, sempre indicado. E, por fim, pessoal, a intervenção cirúrgica. Quando que ela é apropriada? Então, é apropriado colocar um dreno nos pneumotórax fechados, em que você não consegue reverter ou estabilizar o paciente com repetidas toracocenteses. Se houver pneumotórax aberto, então com a necessidade de fechamento daquela solução de continuidade que comunica o tórax com o meio externo. Se houver fratura de costela, tá? Que esteja perfurando o parênquima pulmonar. Então são situações em que a intervenção cirúrgica é preconizada. Uma quarta necessidade também é quando houve extensa laceração do pulmão em função do trauma e mesmo com o dreno não há uma diminuição sensível do acúmulo de ar dentro do tórax. As drenagens ao longo dos dias continuam muito extensas, muita quantidade de ar, e aí fica indicado então a exploração cirúrgica, muitas vezes para a realização de uma lobectomia, ou seja, retirada da área lesada no pulmão. Tudo bem, pessoal? Então essas são as indicações cirúrgicas. É muito importante que vocês tenham claramente na cabeça de vocês essa conduta no pneumotórax, tá? Então, o primeiro passo é sempre analgésico, oxigênios e toracocentese. A necessidade de intervenção cirúrgica vai depender do caso. Então, pneumotórax, novamente, retomando, pneumotórax que não se resolvem apenas com a toracocentese, aí há necessidade muitas vezes de colocação de dreno. Se há uma comunicação entre tórax e meio externo, se há fratura de costela com perfuração do pulmão, ou se há, a despeito da colocação do dreno para retirada do ar, a manutenção intensa de acúmulo de ar no espaço pleural, então muitas vezes a necessidade de ressecção daquela área pulmonar lesionada que provavelmente não vai se resolver sozinho. Bacana, pessoal? Então vamos ver algumas imagens aí. Olha lá, isso é o clássico do pneumotórax, né, pessoal? Coração elevado em relação ao externo. A gente vê aqui esse triângulo radiopaco, é o pulmão colapsado. As setas estão mostrando as bordas do pulmão. E ao redor do pulmão, o acúmulo de ar. Você não vê marcas pulmonares na periferia do tórax. Então, imagem clássica de pneumotórax. Na projeção VD, os pulmões colapsados de um lado e de outro. As setas pretas estão mostrando as bordas do pulmão. E ao redor não há imagem de pulmão, apenas imagem radiolucente de ar dentro do tórax. Aqui um gatinho com pneumopatia, acabei pausando aqui. Pneumopatia restritiva decorrente de pneumotórax, então veja como ele respira acelerado e de forma curta. A radiografia deste gato, mostrando então o coração elevado em relação ao externo, área de colapso pulmonar. Aqui a gente vê também um pouco de área de colapso pulmonar. Em termos de colapso aqui não está nem tão claro, tá? Mas a elevação do coração em relação ao externo é bem marcante, né? Claro que a gravidade de pneumotórax varia, né? E aqui a curiosidade para vocês, né? A tal da bleb que eu falei. Então esse é um caso lá de Santa Catarina, a imagem foi cedida por um colega cirurgião torácico, é um Cocker spaniel com repetição de pneumotórax, tá? Espontâneo, sem trauma, e na exploração cirúrgica a presença de uma bleb, né? Que é essa bolha subpleural que teve que ser resseccionada, foi feita uma lobectomia, então o animal se reestabeleceu por completo. Nesse caso ocorreu então pneumotórax espontâneo. Bacana, pessoal, finalizamos assim o pneumotórax e falta só efusões pleurais, que é o tema talvez mais importante dessas aulas. Até daqui a pouco.